Apesar de ciência e religião caminharem por caminhos bem diferentes, em algumas ocasiões o meio-termo pode ser encontrado. Recentemente, várias descobertas da arqueologia vêm servindo como base para relatos que foram descritos na Bíblia há milhares de anos, comprovando sua autenticidade. Dessa forma, diferente do que muitos pensam, as descobertas bíblicas podem agir de forma conjunta com estudos de civilizações antigas, provando sua veracidade como fonte de documentação histórica. Até porque, as histórias mencionadas nos escritos sagrados são construídas sobre um contexto bem elaborado. É fácil concordar que seus relatos realmente fazem sentido. Mas como poderíamos voltar a esse passado milenar? Máquinas do tempo não existem ainda, e nem sabemos se serão criadas algum dia. Por esse motivo, a solução mais viável talvez seja o estudo arqueológico de regiões citadas na Bíblia, como o Oriente Médio, por exemplo. Veja hoje no Mundo Desconhecido, descobertas arqueológicas que podem provar a veracidade da Bíblia. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Dessa forma, você apoia o canal e ainda fica por dentro de todos os mistérios que cercam de dúvidas a humanidade. Fábrica de vasos. 2017 foi um ano muito importante para a arqueologia mundial. Uma fábrica de vasos e canecas de barro foi encontrada perto da antiga cidade de Caná, em Israel. O arqueólogo Jonathan Adler e sua equipe encontraram fragmentos de canecas e tigelas de tijolos muito bem desenhadas e fabricadas. Depois de estudos, os historiadores perceberam que os itens encontrados ali datavam do início do primeiro século. O que isso quer dizer? Qual a relação dessa descoberta com a história mencionada nos escritos bíblicos? No livro de João, um dos 4 evangelhos que contam a vida de Jesus, é relatado um possível milagre realizado durante uma festa de casamento. Esta teria sido a primeira obra impressionante de Jesus de Nazaré durante seu ministério, quando transformou água em vinho na frente de todos os convidados. O relato do livro de João é bem detalhado e afirma que Jesus utilizou 6 grandes vasos de pedra para realizar o milagre. Isso indica que os recipientes teriam sido fabricados em algum local próximo. Assim, seria mais fácil de transportar até a festa. E foi exatamente numa região próxima que a fábrica de vasos foi localizada. Jonathan Adler marcou a descoberta como algo impressionante. Pela primeira vez na história, provas físicas do passado bíblico foram encontradas na região da Galileia, onde boa parte do ministério de Jesus se concentrou. Túmulo de Pedro em Roma. Na Bíblia, o apóstolo Pedro é mal visto por ter negado a Jesus 3 vezes, dizendo para todos que nem mesmo conhecia o homem que estava sendo julgado pelos romanos. Mas, de acordo com a própria Bíblia, ele se tornou um apóstolo exemplar nas décadas seguintes, se mostrando completamente arrependido. Depois disso, não sabemos onde e nem como Pedro morreu, mas arqueólogos dizem ter desvendado esse mistério. Em 1940, escavações científicas foram iniciadas em Roma e duraram cerca de 10 anos. Estudiosos envolvidos na perfuração do solo encontraram um monumento de Constantino, considerado um dos maiores governantes do Império Romano no século III d.C. Mas não era bem isso que estavam procurando. Depois de escavar mais alguns metros, os arqueólogos encontraram o que acreditam ser o túmulo do apóstolo Pedro. Ainda existem muitas controvérsias com relação à autenticidade dessa informação. Mas líderes católicos afirmam com certeza que Pedro foi mesmo sepultado no Vaticano. Ele é reconhecido na igreja que dominou a política mundial por muito tempo como o primeiro Papa, além do título de Príncipe dos Apóstolos. De acordo com a teoria da Igreja Católica, Nero, o imperador romano da época, executou o apóstolo Pedro ali, onde atualmente existe a Capela do Vaticano. Pedro não aceitou ser crucificado como Jesus, o Messias, pois não se sentia digno de tamanha honra. Por isso, o apóstolo foi executado de cabeça para baixo. Quando o catolicismo se tornou uma religião de Estado, a maior catedral do mundo foi erguida sobre seu túmulo. Essa é a história contada pela Igreja Católica, mas muitos discordam, inclusive membros da própria religião. Pedra de Pôncio Pilatos. Jesus Cristo foi julgado e executado por Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia durante o início do primeiro século.
A existência ou não desses dois personagens bíblicos se tornou um grande ponto de interrogação para a ciência. Mas isso pode mudar com a mais recente descoberta, que foi apelidada de a Pedra de Pilatos. Foi encontrada em 1961 por uma equipe de arqueólogos liderados pelo Dr. Antônio Frova, que retiraram a Pedra de Pilatos na cidade de Marítima, Cesareia, no interior de um antigo teatro construído por Herodes. A placa de calcário possui 82 centímetros de largura e 68 centímetros de altura e está exposta atualmente no Museu de Israel, em Jerusalém. Traduzida, a inscrição diz o seguinte: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou ao povo de Cesareia um templo em honra a Tibério. O imperador Tibério governou durante os anos 14 e 37 depois de Cristo, o que acredita ainda mais veracidade à existência desse personagem bíblico, Pôncio Pilatos. Claro que desde 1961, quando a pedra foi descoberta, cientistas continuam suas buscas por mais detalhes. Talvez no futuro tenhamos ainda mais provas retiradas da Pedra de Pilatos, comprovando coincidências interrogativas com as histórias encontradas nas Escrituras Sagradas. Dilúvio Bíblico. Podemos admitir que a Bíblia é um dos livros mais impressionantes já escritos. Os capítulos 7 e 8 do livro de Gênesis se referem a um dilúvio global que varreu toda a população do planeta, menos os seres vivos que se abrigavam no interior da arca construída por Noé. Algumas descobertas científicas podem comprovar essa história que, de relance, tem um tom bem fantasioso. O arqueólogo britânico Leonard Woolley, durante uma escavação na antiga cidade de Ur, atual Iraque, descobriu marcas e sedimentos em várias construções que ainda existem no local. De acordo com Leonard, depois de estudos detalhados, é possível afirmar que as marcas datam aproximadamente do ano 4000 a.C. até 3500 a.C. Para grande parte dos cientistas, essa data coincide com o dilúvio global relatado no Antigo Testamento das Escrituras Sagradas. Mesmo que essas provas não tenham nada a ver com o dilúvio, é fato que uma grande inundação tenha acontecido neste local, seja ela mundial ou apenas regional. A Parede de Salomão. Salomão é descrito na Bíblia como um dos reis mais bem-sucedidos de todos. Além de extrema sabedoria, possuía riquezas inimagináveis. Talvez esse fato deixe de ser alvo de dúvidas e passe a ser confirmado com a nova descoberta feita pela arqueologia. O Livro dos Reis, no Antigo Testamento, explica a construção de uma muralha em Jerusalém que serviria para defender o povo israelita de possíveis ameaças. A obra foi supervisionada por Salomão, que havia planejado levantar as muralhas ao lado da construção do Templo de Jerusalém, que ele dedicou a Deus. Dentro da Bíblia, isso não passava de uma história antiga e incrédula, até ser comprovada pela ciência. Em 2010, a construção foi descoberta durante uma escavação da Universidade Hebraica de Jerusalém. A muralha inteira não foi encontrada, mas boa parte dela sim. As paredes de pedra possuem 70 metros de comprimento e 6 metros de altura. Além disso, um pouco mais acima existe uma guarita, o que prova que a muralha foi mesmo feita como preparação para batalhas. Manuscritos do Mar Morto. Esse é considerado o maior achado arqueológico bíblico de todos os tempos. E não é para menos. Esses manuscritos são pergaminhos com escritos bíblicos que, mais tarde, foram unidos à Bíblia, formando o livro que conhecemos hoje. Foram descobertos por acaso em 1947 por 2 jovens árabes que percorriam uma área montanhosa da região Hirbet, no deserto da Judéia. Um desses manuscritos foi identificado como uma cópia exata do livro bíblico de Isaías e foi datada entre os anos 125 e 100 a.C. Após esse achado, os arqueólogos intensificaram suas buscas nessa região e encontraram mais 930 manuscritos que estavam guardados em 11 cavernas de Hirbet, todas cópias da Bíblia escritas à mão. O que se destaca nesses documentos antigos é a presença das letras YHWH, que é chamado de tetragrama. Segundo alguns sites, esse termo é usado para representar o nome divino e pode ser traduzido como Javé ou Jeová na língua tradicional portuguesa. Atualmente estão expostos na ala Santuário do Livro, no Museu de Israel, em Jerusalém, e são vistos por milhões de visitantes todos os anos.
Mas muitas dúvidas ainda existem sobre os manuscritos do Mar Morto, mesmo depois de várias décadas de sua descoberta. Só que dúvidas existem para ser sanadas, e é isso que a ciência espera fazer em breve com esses documentos. Tumba de Jesus. Recentemente, uma imagem curiosa surgiu na internet. A foto remete a uma antiga tumba ou caverna que supostamente seria o local em que Jesus de Nazaré foi sepultado. Essa história começou em 1980, quando ela foi descoberta na área de Talpiot, em Jerusalém. A tumba vem sendo estudada desde então, e historiadores buscam formas de comprovar a veracidade dessa informação. Nada foi confirmado ainda, pois esses estudos levam muito tempo. Mas, mesmo assim, muitas visitas são feitas à tumba todos os anos, principalmente por parte de judeus devotos que acreditam na história do sepultamento de Cristo nesse local. E você acha que a Bíblia e a ciência podem mesmo estar conectadas? Ou essas descobertas não provam coisa alguma? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima!